Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais uma questão do IBA, dessa vez IBA 2018, a questão de número 13. Diz o enunciado, o boxplot abaixo representa a distribuição de uma variável aleatória absolutamente contínua de interesse. Simulando-se 5 observações independentes dessa variável aleatória, qual a probabilidade de que 3 delas sejam superiores a 8 e as outras 2 estejam entre 5 e 8? Baseado na informação veiculada pelo boxplot. E aí vem as alternativas. Então vamos entender o que esse boxplot representa. Ele tem aqui 5 pontos importantes. O primeiro deles é o limite inferior. Em seguida nós temos aqui representado o quartil número 1, o quartil número 2. O quartil número 2 é a mediana, tá? Depois o quartil de número 3 e o limite superior. Então está aqui todos os 5 pontos importantes desse boxplot. Tá? O que isso significa para nós? Veja bem, ó, esse ponto aqui corresponde à mediana, ou também chamado de quartil 2. Ele, como o nome já diz, né, corresponde ao ponto em que 50% das observações estão acima dele e outros 50% estão abaixo dele. Então a probabilidade de um número ser uma medida, né, ser maior do que 8 é de 50%. Igualmente, se ele perguntasse qual a probabilidade de uma medida ser menor do que 8, eu diria que também é 50%, né? Já que aqui é a mediana. Bom, importante também são essas regiões aqui, que representam o quartil, né? Veja, aqui é o primeiro quartil, aqui é o segundo, então isso aqui é um quartil inteiro. Se a gente for traduzir isso em probabilidade, isso significa que a probabilidade de uma medida estar entre 5 e 8 é 1/4, daí que vem o nome quartil, né? Se ele perguntasse também probabilidade de estar entre 8 e 9, também corresponde a 1/4, né? Também é 1/4, já que aqui a mediana, aqui já é o quartil, 3. Ele poderia ter perguntado qual é a probabilidade de uma medida ser maior do que 9. Veja, ser maior do que 9 também é 1/4, tá? Aqui a mediana, aqui corresponde ao terceiro quartil, e ser maior do que 9 é mais 1/4, né? Ou seja, 1/4 também. Da mesma forma, do lado de cá, se ele perguntar qual a probabilidade de uma medida ser menor do que 5, eu vou dizer que também é 1/4. Então é 1/4 de ser menor do que 5, 1/4 de estar entre 5 e 8, mais 1/4 de estar entre 8 e 9, e o outro quarto é ser maior do que 9. Então vamos usar todas essas informações, mas é assim que a gente lê esse boxplot, tá? O que vai interessar para nós é isso aqui, a probabilidade do x ser maior do que 8, que é meio, né? Maior que 8, aqui é mediana, ser maior que 8, então é meio. E a probabilidade de estar entre 5 e 8, que é 1/4. É só essas duas informações que nós vamos utilizar. Ele fala de 5 medidas e pergunta da probabilidade de 3 delas serem maiores do que 8. 3, né? 3 delas serem maiores do que 8. E as outras 2 estarem entre 5 e 8. Só que não tem um jeito só de acontecer isso, né? Ah, existem vários modos de acontecer isso. Eu vou representar aqui desse jeito. Ó. Pode ser que a primeira seja maior que 8, a segunda também, a terceira também, a quarta caia entre 5 e 8 e a última caia entre 5 e 8. Mas a ordem aí não importa. Então esse resultado aqui também satisfaz, né? A primeira ser maior que 8, a segunda ser maior que 8, a terceira está entre 5 e 8, a quarta ser maior que 8 e a última está entre 5 e 8. Ao todo existem
10 possíveis soluções para esse problema, tá? Eu desenhei aqui todas elas, mas a gente não é obrigado a desenhar, não tem fórmula para calcular isso. É o que a gente vai ver. Traduzindo em probabilidade, né? A primeira ser maior do que 8 é meio, a segunda ser maior do que 8 também é meio, a terceira ser maior do que 8 também é meio, a quarta estar entre 5 e 8 é um quarto, e a última estar entre 5 e 8 também é um quarto. Como tem que acontecer essas 5 coisas aqui, não necessariamente nessa ordem, eu vou fazer o produto disso, né? Se eu multiplicar isso por isso, por isso, por isso, vai dar 1 sobre 128. Eu fiz aqui para as outras também, só para você não perder tempo no dia da prova e ficar desenhando isso aqui. Existe um jeito muito mais prático de a gente calcular quantas possíveis soluções tem, que é a combinação, né? Combinação, análise combinatória, tá? Eu quero 5 bolinhas, 3 delas maiores do que 8. Que é a mesma coisa que perguntar, olha, das 5 bolinhas eu quero que 2 caiam entre 5 e 8. E obviamente as outras caiam acima de 8, tá? Então isso tem uma fórmula da análise combinatória que diz que combinação de 5, 3 a 3 é o 5 fatorial dividido pelo 3 fatorial dividido pelo 5 menos o 3 fatorial. Traduzindo isso, né? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. E o 3 fatorial, deixei do jeito que está. Nós vamos cortar com esse daqui de cima, tá? Então vai ficar 20 dividido por 2, que é 10. Então existem 10 possíveis modos de que isso venha a ocorrer, tá? Não perca tempo de fazer isso na prova. Lembre-se da análise combinatória, você mata a questão rapidinho. Então a probabilidade de que 3 delas sejam superiores a 8 e as outras 2 estejam entre 5 e 8, independente da ordem em que elas possam ocorrer, é 10 vezes, né? Tem 10 maneiras de acontecer isso, vezes 1 sobre 128. Dá para simplificar por 2 aqui, fica 5, né? Aqui dividido por 2 dá 64, corresponde à alternativa D de dado, é o que nós vamos marcar. Mais questões sobre o exame do IMA, você vê na semana que vem. Até lá!